Fala, povo de Deus, bem-vindo ao 8º dia da nossa série 10 Milagres de Jesus. E hoje o milagre que nós vamos aprender um pouquinho mais sobre está lá no livro de João, no capítulo 5. A Bíblia vai falar sobre o homem no tanque de Betesda. Amém? Sem mais delongas, versículo 1. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado tanque de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. E quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Jesus é um cara engraçado. Porque Jesus, ele entra num lugar onde a Bíblia está falando que ficavam doentes e inválidos. Ele avista um homem deitado. Ele fica sabendo que esse homem é paralítico há 38 anos. E a primeira coisa que ele pergunta para esse rapaz é: "Você quer ser curado?" E disse o paralítico, parece só que Jesus é engraçado, eu falo isso brincando. Jesus é engraçado, isso não é brincadeira. Mas parece que ele está só sendo engraçado, mas não é, Jesus sabe o que ele está fazendo, tá? Jesus sempre sabe o que ele está fazendo. Tem hora que eu e você queremos ensinar Jesus como fazer as coisas, mas deixa eu te falar uma coisa, eu e você muitas vezes não sabemos o que fazemos. Mas Jesus sempre sabe. Versículo 7, disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Jesus perguntou: "Você quer ser curado?" O homem contou uma história triste. O homem reclamou. O homem disse estar sozinho. E o homem falou dos outros. "Eu não tenho ninguém que me ajude, eu sou sozinho. Não consigo entrar no tanque quando a água é agitada." Fala das suas próprias impossibilidades. "Quando estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Isso é reclamação, isso é falar do outro. Jesus está perguntando: "Você quer ser curado?" E aquele homem não consegue responder a pergunta de Jesus. Por quê? Porque além das suas pernas estarem paralisadas, o seu coração está ferido. Esse homem precisa de uma cura nas suas pernas, quem sabe na sua coluna, mas esse homem também precisa de uma cura na sua alma. Porque tamanho foi o sofrimento dele, 38 anos, é muita coisa, gente. São praticamente 4 décadas paralisado. A alma dele também se feriu. E tem pessoas talvez que chegaram nesse vídeo precisando de um milagre, de uma cura física, de um milagre na sua área profissional, na sua área sentimental, na sua área espiritual. Mas já faz tanto tempo que também precisa de um milagre na sua alma. O remédio já não faz mais efeito, o psicólogo e o psiquiatra já não resolvem mais, você já não consegue dormir, você já não consegue ter paz, você já não consegue se alegrar, porque o problema tem perdurado tantos anos que você também precisa de uma cura na sua alma. Mas Jesus, o médico dos médicos, ele veio ao seu encontro hoje para te alcançar com cura, paralítico, nas suas pernas, com cura na sua coluna, mas também no seu coração. Tem gente que está paralisado como esse homem estava. Esse homem ficou 38 anos paralisado. Tem gente que está com a vida paralisada, a vida não anda para frente, a vida não se movimenta, parece que você só vive as mesmas coisas todos os dias da sua vida. Você já não consegue se alegrar porque você está preso numa rotina que te paralisou. Você não consegue mais ir a um culto. Você não consegue mais ter um momento de alegria com a sua família. Você não consegue mais sorrir porque você está paralisado por fora e nem percebeu que por dentro está quebrado em 7 pedaços. Mas Jesus vem vindo aí ao seu encontro
através dessa palavra. Tem gente que está esperando um movimento. Olha o que diz no início do capítulo. Versículo 3, ele esperava um movimento nas águas. Versículo 4, porque de vez em quando o anjo descia e agitava as águas. O paralítico estava esperando um movimento. Mas mal sabia ele que o céu já estava se movimentando em favor dele. Quem sabe você está esperando ver com os seus olhos físicos um movimento na sua vida. Mas saiba que no reino espiritual, Deus já está se movimentando ao seu favor para mudar a sua história. E aí no versículo 8, a resposta que Jesus vai dar é: levante-se, pegue a sua maca e ande. O homem não falou que ele quer ser curado, mas Jesus sabe que ele precisa ser curado, então Jesus fala: seja curado, se levante e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Eu fico imaginando, meus irmãos, eu fico imaginando o que aquele homem não sentiu no seu corpo. Um homem que já não se movimentava, um homem que já não movia suas pernas, quem sabe já não movia mais nem os seus braços. Imagina, Jesus vira para ele e fala: levante-se, tome a sua maca e ande. Imagina o que ele não sentiu no seu corpo. Voltou a sentir os dedos da sua mão, voltou a sentir os seus pés, voltou a sentir as suas pernas, conseguiu ficar de pé. Imagina o que aquele homem não sentiu no seu corpo e o que a sua alma não sentiu. Um homem que não se movia há 38 anos. Agora, quando o Criador dos céus e da terra fala: se levante e ande, no mesmo instante ele é curado. Porque o que 38 anos não faz, o que pessoas não fazem, o que o remédio não faz, o que a ciência não faz, o que a medicina não faz, Jesus faz com uma frase: se levante e ande. Que alegria ele deve ter ficado. E isso aconteceu num sábado, a Bíblia fala. Versículo 10, e por esta razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Olha a religiosidade, como envenena o homem. Aquele homem estava curado 38 anos, porque ele estava doente há 38 anos, porque ele tomou a sua cama e andou. Os religiosos falaram: hoje não, hoje você não pode fazer isso. E existem pessoas assim, querendo frear aquilo que Deus fez na nossa vida. Não, assim não pode, desse jeito não pode, aí não pode. Quem é o homem para tentar falar algo contra o que Deus está fazendo? Se é Deus que está fazendo na tua vida, deixa o homem falar. Deixa o homem falar. Se é Deus que está fazendo na sua vida, não se preocupa com a opinião dos outros. Apenas siga a voz do Senhor Jesus. Versículo 11, mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Vocês estão dizendo que eu não posso, mas quem me curou falou que eu posso. Entendeu? Tem gente que fala que você não pode, mas quem te chamou está falando que você pode. Tem gente que está falando que você não deve, mas quem te chamou está falando para você fazer. Ou o contrário, tem gente falando: vai, faz, é isso mesmo, vai para cima, e Deus está falando: não faz, eu não estou no negócio. Quem te chamou fui eu, quem te escolheu fui eu, quem te deu vida fui eu. Nós precisamos viver nesse versículo 11, o homem que me curou falou: faça. Ou o homem que me curou falou: não faça. Nós precisamos ficar com a voz de Jesus. Gálatas capítulo 1, versículo 10, procuro eu agradar os homens ou a Deus? Se procuro eu agradar aos homens, eu já não posso ser chamado servo de Cristo. Paulo fala: a quem você tem agradado, a quem você tem obedecido? Nós precisamos agradar e obedecer a voz daquele que nos curou, que nos libertou, que nos lavou com o seu sangue, que nos comprou e que nos salvou. Jesus é o seu nome. Eu faço o que ele manda eu fazer, eu falo o que ele manda eu falar, eu me visto como ele me manda eu me vestir. Eu vivo para ele, eu já não vivo mais para mim, a minha vida é para ele. E aí no versículo 12, então pergunta: e quem é esse homem que mandou você pegar a maca? Versículo 13, o homem que foi curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido do meio da multidão.
Então, naquele primeiro momento, o homem não sabia quem era Jesus, só sabia que tinha curado ele. Versículo 14, mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Calma! Para onde que o homem curado foi? Ele foi para o templo. Ele foi adorar a Deus. Ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia que Jesus tinha curado ele, mas ele foi agradecer a Deus. E aí, se você recebeu o seu milagre hoje, para onde é que você vai? Tem gente que fala, se eu receber esse dinheiro na justiça, eu vou fazer uma viagem, eu vou comprar uma casa nova, eu vou comprar um carro, eu vou pagar minhas dívidas, tudo isso é uma bênção. Mas nós precisamos ter no nosso coração, se eu receber o meu milagre hoje, eu vou para a igreja adorar o Senhor, eu vou me prostrar e vou agradecer a Deus, eu vou na frente do juiz glorificar o nome de Deus. Eu não sei, mas nós precisamos ter no nosso coração como prioridade agradecer e glorificar a Deus. E mais... Versículo 14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Jesus vai te curar, Jesus vai te libertar, Jesus vai transformar a sua vida, Jesus vai salvar a sua alma e a alma da sua família. Só que Jesus, através desse texto, está fazendo um alerta, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Por que que aquele homem ficou paralisado 38 anos? Porque ele tinha pecado. Aquela doença física era consequência de pecados, algo espiritual. Entendeu? Diferente de João capítulo 9, por exemplo. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença e seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, esse homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Disse Jesus, nem ele nem seus pais pecaram, pois isso aconteceu para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. Então, em João 9, Jesus tem um encontro com um cego de nascença, que é cego, mas não é porque ele tinha pecado, é simplesmente porque ele nasceu daquele jeito, mas Deus iria glorificar o nome dele através da vida do cego, curando aquele homem. Mas em João capítulo 5, a Bíblia está ensinando sim, que existem doenças que são consequência de pecado, que existem coisas ruins que acontecem na sua vida, consequência de pecado, que existem coisas negativas que estão ao seu entorno, quem sabe há 4 décadas, porque você pecou. Então o pecado, ele tem perdão, mas ele traz consequências. Ele traz consequências, então não peque. O escritor aos Hebreus fala, na luta contra o pecado, vocês ainda não chegaram a derramar sangue. Ele está falando, morra, mas não peque. Não peque. Viva em santidade. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Sejam santos como eu sou santo. Sejam perfeitos como o Pai de vocês é perfeito. As vossas iniquidades fazem separação entre você e Deus. Nós não podemos pecar, porque isso vai nos afastar de Deus. Isso é o pior. Mas também trará consequências para a nossa vida. Então, esse vídeo é para alguém que está precisando de um milagre. Só que você também precisa entender que além de receber o milagre de Jesus, que você realmente precisa, você precisa pedir perdão. Você precisa se arrepender. Você precisa mudar de vida. Hoje eu li uma frase na camiseta de uma menina. Nada vai mudar enquanto você não mudar nada. As coisas não vão acontecer na tua vida enquanto você não fizer acontecer. Tá entendendo? Ou você vai esperar 40 anos paralisado? Para de ser bobo. Esse homem não conhecia o caminho. Você já conhece, você já tem a história dele aqui, ó. Corra até Jesus, se renda aos pés de Jesus, se arrependa dos seus pecados e não peque mais, para que algo pior não lhe aconteça. Jesus quer dar movimento na sua vida, Jesus quer curar o teu físico, Jesus quer curar a tua alma, mas você precisa fazer a sua parte. Amém? E entender que muitos dos milagres que nós precisamos não era para a gente precisar. Porque tem gente que ama receber milagre. Tem gente que quer receber milagre a todo custo.
Mas só precisa de milagre quem está passando uma necessidade. Você já pensou nisso? Só precisa de milagre quem está passando algum tipo de aperto? E o homem de João capítulo 5 poderia ter evitado precisar de um milagre. Mas ele pecou, a consequência veio. Então, João capítulo 5 vem para nos ensinar: Jesus cura o paralítico, Jesus cura a nossa alma, Jesus nos dá uma nova chance, Jesus nos exorta a não pecar, Jesus nos ensina o caminho, Jesus vem até o nosso encontro, porque aquele homem falou, ninguém me ajuda, ele se sentia sozinho, mas Jesus foi ao encontro dele, você não está sozinho. Jesus nos ensina muitas coisas, mas eu sei que essa série são 10 milagres de Jesus, mas eu tenho que falar o que o Espírito Santo está mandando eu falar. Evite precisar de milagres. Tá? Viva em santidade, viva em obediência a Deus. Ainda assim você vai precisar de milagre? Algum dia sim, mas não desse tipo de milagre, que é consequência de ter pecado. Amém? Conseguiu me entender? Eu não vou conseguir ser mais claro que isso, mas eu acredito que você me entendeu, tá? Você não está sozinho. Você pode estar no tanque de Betesda ao lado de doentes e inválidos. Você pode olhar para o teu lado e falar, nossa, onde que eu vim parar, Senhor? Onde que eu tô? Eu tô no meio de um monte de doente e inválido. Mas Jesus não desistiu de você. Ele está indo ao seu encontro e ele vai te colocar de pé. Mas que você esteja decidido a segui-lo e a obedecê-lo pelo resto da sua vida, para que algo pior não lhe aconteça. O que é pior para um homem que já ficou paralisado 38 anos? Eu não consigo nem imaginar. Mas se Jesus falou que algo pior poderia acontecer, eu acredito, porque Jesus não é mentiroso. Então a sua situação hoje está difícil? Se eu fosse você, eu já ia consertando a minha vida na presença de Deus. Para quando Ele fazer o milagre, eu não correr o risco de daqui a um tempinho me encontrar numa situação ainda pior. Amém? Que o Senhor te abençoe e que você viva essa palavra, no nome de Jesus.